Boa noite a todos. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória, para sempre. Amém. Querido Deus e amado Pai, te agradecemos, Senhor, por esse momento tão precioso que o Senhor nos concede, pela dádiva da vida que o Senhor nos deu neste dia, pela salvação que temos em Cristo Jesus, pela tua palavra, Senhor, que é eterna, viva e eficaz. Pedimos nesta noite, Senhor, que o Senhor nos abençoe com a sua palavra, que ela fale ao mais íntimo do nosso ser e do nosso coração. Que ela trabalhe, Senhor, a transformação da nossa natureza. Que ela trabalhe, Senhor, para o novo homem que, segundo Deus, é criado. Cuida, Senhor, dos enfermos, dos necessitados, daqueles, Senhor, que foram impedidos de estar na tua casa nesta noite. Quaisquer que seja o motivo, o Senhor esteja cuidando deles, ó Senhor, com a sua graça e com a sua misericórdia. Prepara o nosso coração. Que todo, Senhor, a nossa atenção, a nossa vida, a nossa mente, ela esteja, Senhor, voltada para o ouvir da tua palavra. E que a tua palavra, Senhor, ilumine os nossos caminhos, e ilumine também o nosso entendimento. É com o perdão dos nossos pecados, que foi através do sangue de Cristo Jesus, que nós oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém, Pai Celestial. O Senhor Jesus começou a ensinar a sua palavra. Seu ministério tem início logo com a tentação. Você já imaginou começando um ministério, tentação? Foi impelido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. E aí quando você chega, Jesus ele ouve que João está preso e ele começa a pregar que o reino de Deus chegou. Então nós aprendemos com Jesus que nós não vamos ser bem-aventurados quando nós alcançarmos as virtudes. Nós somos bem-aventurados porque o reino de Deus chegou na nossa vida. Que apesar do choro, bem-aventurado. Que apesar de ser manso e não revidar o violento, bem-aventurado. Então não são as virtudes que nos tornam bem-aventurados. O que nos torna bem-aventurado é que o reino de Deus chegou lá na sua casa. E apesar de todo o choro que nós temos embaixo do sol ainda nesta vida, porque o único lugar que não haverá choro será no céu. Nós somos bem-aventurados. E aí Jesus continuou falando, e ele disse que a vida espiritual, ela é cultivada no íntimo, no secreto, o teu Pai que vê em secreto. E aí você pensa em Jesus, e parece que Jesus ele está na contramão de todo mundo.
Quando os irmãos de Jesus, no capítulo 7 do Evangelho de João, diz para ele assim, olha, lá em Jerusalém tem a festa do tabernáculo, tem muita gente lá, vai lá, faz os seus sinais, aparece para o mundo. Aí Jesus falou, não, porque o reino de Deus não trabalha dessa maneira. Jesus, quando fazia milagre, ele falava para a pessoa ficar o quê? Quieto. Você só vai lá, se era leproso, foi curado da lepra. Você tem que passar pelo procedimento do Ministério da Saúde daquele tempo. Quem que era o Ministério da Saúde? O sacerdócio. Eles iam ter que examinar o leproso de ponta a ponta. Agora você pode voltar ao convívio da sociedade. Ministério da Saúde. Mas Jesus mandava ele ficar quieto. O reino de Deus vai trabalhando em silêncio. Quieto. O reino de Deus não trabalha como Babel. Não. O reino de Deus é o contrário. E Jesus falando para os seus discípulos, quando você der esmola, sua mão direita não tem que ver. Se você fizer para os homens ver, você já recebeu o seu galardão, a sua recompensa. Se você ora para que os homens vejam, você já recebeu a sua recompensa. Se você jejua para que os homens saibam e vejam, você já foi recompensado, porque a finalidade você já alcançou. Foi para que os homens vissem. Então a nossa vida espiritual é cultivada, trabalhada no secreto. Teu Pai que vê em secreto te recompensará. E aí quando isso é trabalhado no secreto, por que no secreto? Porque é o íntimo. É o que está dentro de nós, irmãos, não é a nossa aparência. Porque nós podemos colocar muitas máscaras. Mas o que o reino de Deus ele trabalha é o que está dentro de nós, para que o que está dentro de nós seja transformado, moldado, vivificado. Por isso que Jesus disse para a mulher no poço lá de Jacó, vai fluir de dentro de você uma fonte que jorra para a vida eterna. Está vendo como que o reino de Deus é? E aí você não vai ter como esconder você mais. Porque você vai se tornar sal da terra. Luz que se coloca no velador. Cidade iluminada em cima da montanha. Jesus, como mestre, Salvador e Senhor, lá no capítulo 11 de Lucas, os discípulos disseram, mestre, nos ensina a orar, como João ensinou os discípulos dele. E Jesus vai ensinar a oração. Versículo 9, versículo 10. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então Jesus vai nos esclarecer algumas coisas na oração. Quais coisas? O céu tem um padrão. O mundo tem outro. O padrão do céu é paz. O padrão deste mundo é guerra. O padrão no céu é amor. O padrão deste mundo é egoísmo. E aí Deus está querendo dizer uma coisa bem simplesinha para a gente.
Por que que muitas vezes as coisas não funcionam como nós queríamos que elas funcionassem na nossa vida? É porque nós não estamos utilizando o padrão do céu para viver na terra. É porque as nossas regras são ainda do reino de César e não do reino de Deus. É porque ainda nós estamos militando, como o apóstolo Paulo diz, que o corredor corria no Coliseu para ganhar um troféu corruptível. Mas aí ele diz, nós corremos pelo incorruptível, pela coroa de glória. Então, quem sabe a sua vida não está alinhada com o padrão do céu. E aí você está tentando falar do céu, mas vivendo um padrão do mundo. Ao passo que Jesus diz assim, isso aí é uma clareza para nós. Esclarecer. E aí ele nos consola. Vocês têm um pai no céu e não um algoz. Vocês têm um pai. Pai nosso, vocês têm um Pai no céu, falem com Ele, ouçam a sua voz. Pai nosso que está no céu. Nós temos um Pai que tudo vê, que tudo sabe, que tudo conhece, que é o detentor de todas as coisas. E aí Ele nos desafia, assim na terra como no céu. Para que você e eu possamos ser reedificadores do caos. Um mundo jaz no maligno. Você é a luz que vai brilhar num mundo em trevas, jaz no maligno. Então você e a sua vida agora, na oração de Jesus, você é o reedificador do caos. Você é como Neemias diante do rei. Eu preciso ir para a minha terra. O sepulcro dos meus pais. Cidade está destruída. Muro derrubado. O que você está me pedindo? Um tempo. O que mais? Cartas. E o rei ainda envia soldados. Capítulo 6, versículo 11. O pão nosso, de cada dia, nos dá hoje. Eu creio que você sempre pensou que quando você lembrava desse versículo, das palavras de Jesus, quando você até proferiu essas palavras, dentro do seu coração você imaginou sobre questões de pão, leite, vestuário, necessidades físicas, básicas. Você imaginou que Jesus, ao ensinar a orar, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E aí talvez você sempre imaginou que Jesus está falando do pão francês, do pão e farinha, da bisnaga, do seu café da manhã. E aí nós não paramos para ler a Bíblia e nem prestar atenção no que Jesus está dizendo. E aí a nossa mente vai ficando confusa. Porque aquele que está tratando sob padrões do céu, ele não está falando ao coração dos irmãos sobre o pão. O pãozinho francês. Porque senão Jesus ia cair em contradição com o que ele disse aí no versículo 25. Olha só, meus irmãos, a gente tem que ler a Bíblia. Por isso vos digo que não andeis ansiosos. Pelo quê? Pela vida. Olha só, vamos continuar lendo. Quanto ao que haveis de, o quê? Comer e beber. Então Jesus não está falando de pãozinho francês.
Porque senão ele não diria ao contrário aqui. Ao passo que nós estamos ficando ansiosos e buscando diariamente, com ansiedade, por essas questões. Colocando o nosso coração e a nossa vida baseado em tudo isso, porque nós achamos que estas coisas são as necessárias. Então por isso que a gente entendeu Mateus 6,11, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, como o pãozinho lá de casa. E aí Jesus falou, não, filhinhos, não é isso que eu estou falando para vocês. Versículo 25. Quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto haveis de vestir, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Jesus vai trabalhando isso dentro do nosso coração. Versículo 31 do capítulo 6. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Então Jesus não está tratando das questões, meus irmãos, do passageiro, do efêmero, daquilo que você come agora e daqui a pouco você tem o quê? Fome. Da roupa que você veste e daqui um pouco de tempo ela já não serve mais. Nós achamos que dentro da oração de Jesus, Jesus está tratando sobre as coisas passageiras deste mundo. Não! Jesus está tratando sobre as coisas eternas e celestiais. É por isso que no outro dia a gente tem o que, irmão? Fome. É por isso que sempre você tem o quê? Sede. É por isso que sempre você faz o quê? Compra uma roupa. E passa ano, mês, semana, e você vai repetindo essas mesmas coisas sempre, porque disso você tem ansiedade, necessidade, questões humanas que perecem. Por isso no dia que Jesus falou com a mulher no poço e falou para ela assim, olha, se eu te der a água que eu tenho para te dar, você nunca mais vai ter sede. Puxa vida, Senhor, me dá dessa água, porque eu não volto mais aqui. Porque se você beber a água do poço aí, amanhã você vai ter sede de novo. Então Jesus está tratando de uma coisa, irmãos, assim, eterna, de alma. E aí, quando você fosse ler a palavra de Deus, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Talvez você deveria pensar assim, a plenitude da satisfação, dá-nos hoje, Senhor. Vou repetir de novo. A plenitude da satisfação, dá-nos hoje. Nos dá um coração satisfeito, contente. Nos dá uma alma sossegada, Senhor. Porque senão todo dia eu vou ficar pedindo o pão nosso de cada dia. Então nós deveríamos pensar na oração da seguinte maneira: a plenitude da satisfação nos dá hoje. Salomão, quando escreveu sobre os homens no livro de Eclesiastes, ele diz assim, o trabalhador, quer coma muito ou pouco, ele dorme. Então o problema que a gente tem é de alma. Se a sua alma não encontrou Cristo, não existe nada neste mundo que vai satisfazer você.
Por isso que Jesus não está falando de pão francês. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Versículo 47. O Senhor Jesus, ele diz que tem uma geração que correu atrás dessas coisas. Das coisas materiais. Das coisas perecíveis. E receberam. Foram supridos. Mas isso não significa que eles entenderam ou entraram no eterno. Capítulo 6, versículo 47. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Se a sua alma ainda não se satisfez, é porque ainda você não conhece o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto. E aconteceu o que com eles? Morreram. Foram alimentados por 40 anos. Eles buscaram o perecível. Deus mandou. O problema de vocês é comida? Vou mandar para vocês. O problema de vocês é carne? Vou mandar carne até sair pelos dentes e pelos narizes. E aí Jesus olhou para aquela geração dos seus discípulos e disse assim: os pais de vocês comeram o maná, mas morreram. Versículo 50. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive e me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Eu sou o pão da vida, disse Jesus. Então Jesus não está falando, meus irmãos, daquilo que nós sempre imaginamos, das coisas perecíveis das nossas questões, da nossa vida embaixo do sol. Jesus está tratando conosco a respeito do eterno, do céu. Mas parece que a nossa busca incessante e constante é por causa das coisas que perecem. Nós muitas vezes estamos insatisfeitos porque não encontramos o Cristo, o pão da vida, a água da vida. Vossos pais comeram, eles receberam comida. O problema é comida? O problema é o pão do céu. O problema é se você já encontrou Cristo ou não. Se Cristo já encontrou você. Se você pudesse orar e dizer que a plenitude da tua satisfação dá-nos hoje.
essa deveria ser nossa oração. Satisfeitos, alegres, contentes. A geração no deserto comeu o maná, morreu. Estavam em busca de provisão, receberam. Mas não estavam buscando o eterno. Por isso, Eclesiastes, capítulo 6. Salomão, ele escreveu no livro do Eclesiastes, capítulo 6. A plenitude da satisfação dá-nos hoje. Eclesiastes, depois do livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 7. Você pode se distrair com muitas coisas. Você pode se distrair com este mundo. Você pode se distrair com trabalho. Você pode se distrair com comida. Você pode se distrair com muitas coisas nesta vida, mas nunca sem Cristo satisfeito. Quando a Bíblia diz que Deus colocou no livro do Eclesiastes a eternidade dentro de nós, abriu-se dentro do coração do homem um abismo. E na luta pelas questões eternas, ele vive lutando pelo perecível. Capítulo 6, versículo 7. Todo o trabalho do homem é para o quê? É para a sua boca. Você já percebeu isso ou não? E contudo, nunca se satisfaz o seu apetite ou a sua alma. Você nunca está contente. Você nunca está plenamente satisfeito. Sabe por que famílias se desfazem? Porque a esposa não está satisfeita mais com o marido. O marido não está satisfeito mais com a esposa. Sabe por que muitas vezes os filhos se perdem? Porque os pais não estão satisfeitos com seus filhos. Sabe por que perdemos nossos empregos? Porque nós não estamos satisfeitos com eles. Sabe por que perdemos a vida que Deus nos dá e esse dom de viver? Porque nós não estamos satisfeitos com Ele. Sabe por que a vida se esvai pelas nossas mãos, como você tentando segurar a água ou a areia? Porque nós não estamos satisfeitas com ela. Não somos contentes. Não entendemos o pão da vida. Não conhecemos a água da vida. Versículo 3 do capítulo 6 de Eclesiastes. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Versículo 6 do capítulo 6. Ainda que ele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse do bem, porventura não vão todos para o mesmo lugar? Você poderia viver o tempo de Matusalém. 979 anos. Você não estaria satisfeito sem Cristo.
você continuaria com o problema da alma. Você continuaria com o problema do conflito do eterno com o passageiro. Do que dura para sempre e do que perece. Do que está estabelecido na eternidade para aquilo que tem prazo de validade. Poderíamos viver 2000 anos sem Cristo? Que a plenitude da sua satisfação nos dá ela hoje, Senhor. Que possamos compreender essa bem-aventurança. Por isso que Paulo escreveu aos Colossenses. Colossenses capítulo 1. Jesus, ele já disse, não andeis inquietos, ansiosos. Não se distraia. Senhor, eu vou te seguir, mas eu comprei um campo. Senhor, eu vou te seguir, mas eu tenho que casar. Senhor, eu vou te seguir. É sempre as mesmas coisas. Pode prestar atenção. As coisas se repetem, são as mesmas. Capítulo 1, versículo 19. E aí Paulo diz assim: porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Nele quem? Cristo. Em Cristo tem plenitude. Você pode buscar a provisão, mas talvez você não está buscando a plenitude de Cristo. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná e morreram. Provisão morre, porque nem só de pão viverá o homem. Versículo 20. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Quando você encontrou Cristo, quando Cristo encontrou sua vida, todas as coisas foram reconciliadas no céu e na terra. Você não precisa mais viver nesse conflito de alma. Você não precisa mais viver nessa busca pelo passageiro. Você agora pode buscar o reino de Deus em primeiro. Buscai em primeiro lugar o seu e a sua, e as outras coisas serão. Amém. Então por que essas coisas se tornam inversas na nossa vida? Por que nós sabemos o versículo decorado, mas nós andamos na contramão dele? Por que nós sabemos que Cristo é o pão da vida, e ainda assim, o nosso trabalho não dá para a gente? O reino de Deus não é para você pedir posses. Porque quem ajunta coisas no reino de César é para a traça, para o ladrão e para a ferrugem. No reino de César, entenda uma coisa, você não leva nem o pó. No reino de Deus, você ajunta tesouros. A plenitude da satisfação dá-nos hoje.
satisfeitos em Cristo. Satisfeitos com tudo que Deus tem feito por nós, pela nossa vida. Nós vamos vivendo a nossa vida espiritual. Sentimentos ruins, pensamentos maus, dias bons, dias de choro, dias de alegria, dias de dores, dias de festa, dias de tristeza. E vamos pedindo a Deus que Ele coloque dentro do nosso coração a satisfação. Jeremias, capítulo 31, para nós encerrarmos. Livro do profeta Jeremias. A plenitude da satisfação dá-nos hoje. Provisão Deus pode te dar. Plenitude também. Jeremias capítulo 31, versículo 25. Porque satisfiz a alma cansada e saciei a toda a alma desfalecida. Versículo 26. Nisto despertei e olhei, e o meu sono fora doce. Que bom, meus irmãos, o nosso sono doce, tranquilo como o do Salmo 4. Despertei, meu sono foi doce, por quê? Porque Deus já satisfez a minha alma. Não andeis ansiosos por coisa alguma. O João escreveu: o mundo passa com a sua concupiscência, mas o reino de Deus permanece para sempre. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Dai-nos hoje, Senhor, um coração satisfeito na plenitude da sua vontade. Se você bateu e não abriu, mas não é que a porta não abriu, é que não abriu para o que você queria. Se você buscou e não encontrou, mas não é que você não encontrou, porque Deus Ele enviou, só que você não encontrou o que você queria. Se você pediu e diz que não recebeu, é porque você não recebeu o que você queria. Tem muitas diferenças na nossa vida, irmãos. E as questões nossas são com Deus. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E que a plenitude da satisfação o Senhor possa nos dar hoje. Em nome de Jesus, irmãos. Que essa palavra de Cristo, ela seja fiel
e verdadeira aos nossos corações. Que Deus nos abençoe.